Vamos começar o caso de hoje. Harold Jean Claus Jr. nasceu em 7 de junho de 1959. Sua mãe, Donna, criou sozinha Jean, como era conhecido, e seus 5 irmãos, após a morte precoce do pai. Eles viviam em New Smyrna Beach, na Flórida. Desde cedo, Jean foi chamado de Júnior pela mãe e cresceu na cidade. Na adolescência, por volta dos 17 anos, ele começou a andar com um grupo de jovens que sua família descrevia como Jesus Freaks, garotos barbudos e garotas de cabelos longos, vestidos com túnicas brancas. Para Donna, mãe de Jean, esses jovens pareciam membros de um culto. Segundo o Texas Observer a preocupação da família aumentou após Donna encontrar Júnior conversando com 2 desses jovens de túnica na cozinha de casa. Ele costumava viajar com esse grupo, mas sempre voltava para casa. Eles faziam parte de um movimento cristão chamado Jesus People surgido no fim dos anos 60, que tinha como objetivo evangelizar e converter pessoas por todos os Estados Unidos. Era um grupo que fazia batismos na praia, cantava em grupo e acabou até influenciando o surgimento do rock cristão. Às vezes, Jean sumia por dias, mas sempre retornava. Em uma dessas ocasiões, ligou para a mãe pedindo dinheiro para voltar. No entanto, no final da década de 1970, o brilho do movimento começou a desaparecer para muita gente. Foi nessa época, por volta de 1978, que Jean se apaixonou. Aos 19 anos, ele conheceu Tina Lynn, nascida em 21 de setembro de 1963. Ela tinha apenas 15 anos. Ambos tinham histórias parecidas, haviam perdido os pais cedo, e uma das irmãs de Jean namorava o irmão de Tina. Eventualmente, os 2 casais acabaram se casando. Jean e Tina oficializaram a união em 25 de junho de 1979. Com o casamento, Tina passou a se chamar Tina Lynn Claus. Ela já estava grávida, e em 24 de janeiro de 1980, nasceu Holly Marie Claus, a filha do casal. O irmão mais novo de Jean, Chris, que ainda era uma criança na época, lembra que a chegada da esposa e da filha trouxe mudanças positivas no irmão. Segundo ele, Jean parecia determinado a ser um bom marido e pai, e queria oferecer o melhor para sua nova família. Tina era dedicada e zelosa. Sempre carregava um livro sobre cuidados com bebês e registrava cada momento do primeiro ano de vida da filha. Fazia questão de tirar fotos e guardar lembranças. Naquela época, 2 irmãs de Jean também estavam grávidas e as famílias faziam planos para criar os filhos juntos. Mas infelizmente, as coisas não saíram como o esperado. Jean era um ótimo marceneiro e conseguiu trabalho com uma construtora chamada Dr. Arton, que estava expandindo suas operações na região de Dallas-Fort Worth, no Texas. No verão de 1980, Jean, Tina e a pequena Holly pegaram o carro emprestado da mãe de Jean e se mudaram para a cidade de Louisville, no Texas, a quase 1.000 quilômetros de distância de casa. No início, dividiram um quarto com um primo, mas logo conseguiram alugar uma casa. O trabalho era instável, mas eles sempre diziam à família que estavam felizes. Se comunicavam através de cartas e mandavam fotos da bebê. Tudo parecia bem, até que as cartas pararam. Por volta de outubro de 1980, a comunicação cessou. Sherry Green, irmã de Tina, se recorda de ter enviado uma carta para a irmã, que retornou, como se ninguém mais estivesse no endereço. Depois disso, o silêncio. Foi só em dezembro que a família recebeu alguma notícia, uma ligação. Uma mulher que se apresentou como Irmã Susan entrou em contato com Donna, mãe de Jean, dizendo que tinha notícias do casal e que queria devolver o carro emprestado. Elas marcaram de se encontrar no autódromo de Daytona International Speedway, na Flórida. No local, Donna encontrou Susan e outras 2 mulheres, todas usando túnicas brancas. Apenas Susan falou com a família. Ela disse que Jean e Tina haviam se juntado a um grupo religioso chamado Família de Cristo, e que estavam abrindo mão de todos os bens materiais, inclusive de qualquer contato com suas famílias. Susan devolveu o carro, mas também pediu $1.000 como reembolso pelo deslocamento até a Flórida. A família respeitou a decisão, mesmo sem saber se o grupo realmente existia. Supuseram que o casal estava bem e que talvez até tivessem tido mais filhos.
O grupo Família de Cristo era nômade, ativo entre os anos 60 e 85. Tinham hábitos vegetarianos, não usavam couro, e separavam homens e mulheres. Viajavam por estados como Arizona, Califórnia e Texas, montando acampamentos temporários. 5 anos depois, sem qualquer notícia do casal, as famílias decidiram registrar o desaparecimento. A polícia de Daytona Beach não deu muita atenção, alegando que o retorno do carro indicava um desaparecimento voluntário. Já a família de Tina buscou ajuda com o Exército da Salvação, que na época auxiliava na localização de pessoas desaparecidas. No entanto, os dados nunca chegaram ao sistema do FBI, UNSIC, usado para cruzar informações com corpos não identificados. O que ninguém sabia é que, no Texas, o departamento do xerife do condado de Harris já investigava um possível homicídio. No dia 6 de janeiro de 1981, um morador local, Kerry Cox, ligou para a polícia. Seu pastor alemão apareceu com um braço humano em decomposição na boca. A polícia iniciou uma busca na área. No dia 14 de janeiro, em uma área pantanosa próxima à rodovia Valleyville Road, a cerca de 17 quilômetros de Houston, foram encontrados os restos mortais de 2 jovens, enterrados em uma parte escondida da mata. Os corpos estavam separados por cerca de 3 metros. A jovem estava amarrada e apresentava sinais de estrangulamento. O rapaz, também amarrado e amordaçado, havia sido espancado e tinha o crânio fraturado. Ela tinha os cabelos presos em rabo de cavalo, e os legistas notaram que roía as unhas. Acreditavam que ela tinha entre 15 e 18 anos. Ele, entre 17 e 24. Próximo aos corpos, foram encontrados um short de ginástica verde, uma toalha ensanguentada, e um detalhe que marcou os investigadores: ambos tinham dentes lindos. Os legistas estimaram que os dois haviam sido mortos há poucos dias, talvez perto do Ano Novo. Suspeitava-se que conheciam o assassino, pela forma como foram mortos. Não se sabia se morreram ali ou se os corpos foram deixados posteriormente. As autoridades não conseguiram identificá-los. Os corpos foram nomeados como Jane 2701 e John 2703 e enterrados como indigentes. Durante anos, o caso ficou arquivado. Na mídia local, o casal ficou conhecido como Romeu e Julieta. Mais tarde, na internet, ganharam o apelido de The Harris Countess ou Houston Dice, vem de John e Jane Doe, nomes usados quando a identidade de alguém é desconhecida. Foi só décadas depois, com os avanços da ciência forense e bancos de DNA, que a verdade começou a emergir. As vítimas não foram identificadas por DNA na época, então os investigadores passaram a comparar o DNA delas com o banco de dados do governo, na esperança de encontrar alguma correspondência. No entanto, naquela época, o banco de dados era bastante limitado, ele só incluía amostras de criminosos condenados ou coletadas em cenas de crime. Foi só em 2011 que o escritório do legista do condado de Harris decidiu exumar os corpos para tentar extrair novas amostras de DNA. Embora nenhuma correspondência tenha sido encontrada, os testes revelaram algo importante: o homem e a mulher não eram parentes. Passaram-se mais 10 anos até que Misty Gillies, uma genealogista forense da empresa Identifinders International se deparou com o caso enquanto pesquisava outro crime no site do Network Ela se interessou imediatamente. Em 2021, Misty contou que se apaixonou pela história porque parecia um possível caso de amor: 2 pessoas jovens, com idades semelhantes, encontradas juntas, sem laços familiares. Será que eram um casal? Com a ajuda dos produtores do podcast de crimes reais Audiochuca Misty se uniu a outra genealogista forense, Alison Peacock. Juntas, começaram a montar as árvores genealógicas dos 2 indivíduos. Em poucos dias, conseguiram identificá-los: eram Tina e Dean Close. O processo começou com a identificação de parentes do Dean. Ao entrar em contato com uma das irmãs dele, as genealogistas perguntaram sobre o irmão desaparecido, e foi aí que descobriram que ele havia sumido há décadas, e que era casado com Tina. Mas a maior surpresa veio quando a irmã de Dean perguntou: e a filha deles? A Holly? Até aquele momento, ninguém sabia da existência de uma filha. A partir daí, nasceu uma nova missão:
descobrir o que aconteceu com Holly Marie Close. O laboratório FHD Forensics lançou o Hope for Holly DNA Project com o objetivo de encontrar a menina desaparecida. O projeto se tornou guardião dos perfis genéticos de vários familiares da Holly. As famílias começaram a reunir registros e lembranças, o que permitiu criar uma progressão de idade de como Holly poderia aparecer atualmente. Essa imagem foi enviada ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. A virada no caso veio em janeiro de 2022, quando a Força-Tarefa de Casos Arquivados do Procurador-Geral do Texas, criada para lidar com 20.000 assassinatos não resolvidos, decidiu investigar o desaparecimento da Holly. Em 1º de março, os familiares dos Close e dos Lynn, familiares da Tina, visitaram o local onde os corpos do casal haviam sido encontrados e depois foram até o cemitério do condado de Harris, onde eles estavam enterrados um em frente ao outro. Foi um momento de grande emoção. Os investigadores sabiam que, para entender o assassinato do casal, era essencial descobrir o que tinha acontecido com a filha deles. Será que ela também havia sido morta? Ou estaria viva em algum lugar? Diversos departamentos se uniram na investigação, incluindo o Departamento de Polícia de Louisville, o Gabinete do Xerife do Condado de Harris, o Procurador-Geral do Arizona e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas. No início, até o nome de Holly foi motivo de confusão, alguns parentes escreviam com G, outros com Y. A grafia correta só foi confirmada quando os investigadores conseguiram acesso à sua certidão de nascimento. Mas isso não foi fácil. Os registros estavam lacrados, sinalizando adoção. Foi necessário obter uma ordem judicial. Com a ordem em mãos, encontraram o certificado de adoção. Nele, constavam os nomes dos pais adotivos, Philip M.C. Goldrick e sua esposa, Constance. A adoção havia ocorrido no Arizona. Os investigadores rastrearam os pais adotivos e encontraram primeiro Constance, que contou que Holly e o pai adotivo estavam morando em Oklahoma. Foi essa certidão de nascimento que permitiu avançar nas investigações. Apesar de terem encontrado Holly, ainda não sabiam como a adoção havia ocorrido. As teorias eram muitas. Uma delas dizia que talvez o próprio Philip tivesse matado o casal e sequestrado a criança. No dia 7 de junho de 2022, o detetive Craig Ullman e um oficial da Unidade de Casos Arquivados foram até a cidade de Cushing, em Oklahoma. Lá, encontraram Holly trabalhando como garçonete no restaurante Knives Deli Grill *. Ela tinha 42 anos. Ao ser abordada pelos oficiais, Holly ficou surpresa. Eles explicaram que estavam investigando o assassinato de um casal ocorrido no Texas e que havia fortes indícios de que ela era a filha do casal. Mostraram a ela uma foto dos pais biológicos com um bebê nos braços. Holly ficou em choque. Não conseguia falar, nem se mover. Apenas chorava. Pela primeira vez, estava vendo o rosto dos seus pais biológicos. Ela contou que sempre soube que era adotada. Foi criada por um pastor e teve uma infância feliz. Seus pais adotivos sempre disseram que seus pais biológicos a amavam, mas que haviam renunciado à guarda por motivos religiosos. O que ela não sabia era que seus pais haviam sido assassinados. Mais tarde, naquele mesmo dia, os investigadores organizaram uma chamada de vídeo para que Holly conhecesse seus familiares biológicos. A avó disse que queria muito abraçá-la e que ela parecia muito com a Tina, principalmente no sorriso. Ela também comentou que reencontrar Holly no dia em que Dean completaria 63 anos foi um verdadeiro presente de aniversário. A identificação de Holly aconteceu 42 anos após seu desaparecimento. Sherry, irmã de Tina, contou que, após esse encontro, teve um sonho com a irmã. No sonho, Tina estava deitada no chão, rindo e rolando com Holly, exatamente como fazia quando morava com Sherry. Para ela, esse reencontro finalmente trouxe paz a Tina. Enquanto isso, outros investigadores conversavam com Philip, o pai adotivo, que poderia estar envolvido nos assassinatos. Mas logo ele foi descartado como suspeito. Philip contou que, em 8 de novembro de 1980, ele estava atrasado para uma reunião na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Arizona, quando ouviu uma batida na porta dos fundos.
Ao olhar pela janela, viu duas mulheres vestidas com túnicas brancas, membros de um grupo religioso chamado Família de Cristo. Philip achou que elas pediriam ajuda financeira, mas foi surpreendido quando elas ofereceram uma bebê. Ele ficou confuso e perguntou se precisavam de alguém para cuidar da criança. Mas elas disseram que queriam dar a criança a ele. As mulheres explicaram que viviam como nômades, seguiam doutrinas que incluíam a separação de casais e a proibição de matar animais. Disseram que, se ele não aceitasse, entregariam a bebê para outra pessoa. Uma delas, que a polícia acredita ser Tina, entregou a Philip a certidão de nascimento da criança e uma carta assinada por Dean, renunciando aos direitos parentais. Com base nesse relato e nas investigações, os detetives concluíram que Philip não teve envolvimento no crime. Ele apenas acolheu a menina. As investigações seguem em busca de respostas sobre quem matou Tina e Dean, mas, pelo menos, a filha deles, Holly, foi encontrada. E depois de tantos anos, finalmente se reconectou com sua verdadeira história. Depois que Tina e Dean se mudaram para o Texas, acredita-se que eles tenham seguido um grupo espiritual até o Arizona, onde havia um acampamento de inverno próximo a Bleach, na Califórnia, a cerca de 64 quilômetros de Yuma. O grupo era liderado por um homem chamado Charles Franklin Meade, também conhecido como Ligetin Amen, que afirmava ser a reencarnação de Jesus. As práticas desse grupo eram bastante diferentes do cristianismo tradicional. Eles adotavam um estilo de vida comunitário, pregavam o desapego aos bens materiais, usavam vestes brancas, andavam descalços, não comiam carne e se consideravam conectados à natureza. Durante seu auge, chegaram a reunir cerca de 2.000 membros e usavam maconha abertamente, acreditando ser um presente divino. O grupo acabou se dissolvendo após a condenação de Charles por posse e transporte de metanfetamina para a venda, além de portar uma agulha hipodérmica e uma arma escondida. Em 2001, ele também enfrentou 3 acusações de assédio ou abuso de menores. Foi considerado culpado de uma delas e condenado a cumprir 160 horas de serviço comunitário. Charles faleceu em 2010, aos 73 anos. Segundo a sargento Raquel Kagan, investigadora da Unidade de Casos Arquivados e Pessoas Desaparecidas do Texas, os membros do grupo viviam de forma extremamente nômade, hospedando-se principalmente nas regiões de Yuma e Bleach. Eles rejeitavam qualquer tipo de laço com crianças, o que levava muitos a entregarem seus filhos. Não se sabe exatamente quanto tempo Tina e Dean permaneceram no Arizona, nem como acabaram retornando ao Texas, onde seus corpos foram encontrados. Raquel acredita que, em algum momento, o casal decidiu deixar o grupo. Isso é reforçado pelo fato de que eles foram encontrados juntos, algo incomum, já que os homens e mulheres eram separados dentro da comunidade. É possível que tenham se reencontrado durante as viagens ou que tenham fugido juntos e rompido totalmente com o grupo. Após essas descobertas, a investigação passou a focar na tentativa de identificar a mulher que estava com Tina no momento em que entregaram a pequena Holly ao pastor. Acredita-se que ela se chamava Rosário Garcia, mas atualmente pode estar morta. Na época, Rosário tinha 3 filhas adolescentes, conhecidas como D3JS, Jan, Jen e Joy, e a polícia suspeita que possam ter tido contato com Tina. Cerca de 50 ex-integrantes do grupo foram entrevistados. Apesar das suspeitas, Raquel afirmou que não há evidências concretas de que o grupo, como um todo, ou seus membros atuais estejam envolvidos nos assassinatos. Segundo ela, se foi alguém ligado àquele grupo, provavelmente foi um estranho, um membro temporário. Não acredito que alguém com quem conversamos esteja escondendo algo. A hipótese de que Tina e Dean estavam apenas pegando carona quando foram atacados por um desconhecido também é considerada. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, acredita que o caso ainda pode ser resolvido, especialmente porque há pessoas vivas que talvez saibam o que aconteceu. Ele relembra que, da mesma forma que Holly foi localizada depois de tantos anos, pode ser questão de tempo até que surjam as informações certas. O caso de homicídio de Tina e Dean segue ativo no condado de Harris. A Holly, agora adulta, considera um milagre ter sido encontrada. Ela criou laços com sua avó biológica, Donna, mãe de Dean, que infelizmente faleceu em outubro de 2023. Desde então,
Holly e sua família se tornaram apoiadores da organização Genealogy for Justice que trabalha com genealogia genética para resolver casos arquivados. Eles também apoiam um fundo memorial criado em nome de Tina e Dean para ajudar na identificação de vítimas sem nome. Holly incentiva as pessoas a fazerem testes de DNA e compartilharem os resultados em bancos de dados públicos, pois acredita que isso pode ajudar outras famílias a encontrarem respostas. Para ela, o DNA foi a chave que tornou tudo possível. No final de 2023, Holly lançou um livro de memórias intitulado Finding Baby Holly, Lost to a Cult, Surviving My Parents' Murders, and Saved by a Prayer Encontrando a bebê Holly, perdida em um culto, sobrevivendo ao assassinato dos meus pais e salva por uma oração. Nele, ela questiona se a ligação entre o grupo e os assassinatos, e acredita que seus pais estavam tentando fugir quando foram mortos, talvez por saberem demais. Nenhuma acusação formal foi feita contra o grupo, e os membros sobreviventes negam qualquer envolvimento com a morte do casal. Ainda assim, mesmo mais de 40 anos depois, muitas perguntas permanecem. A principal delas, quem matou Tina e Dean, e por quê? Como sempre digo, casos antigos podem, sim, ser solucionados, especialmente quando há pessoas ainda vivas que sabem de algo. Quero saber o que você achou dessa história, me conta nos comentários. Não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito na divulgação.